Boa noite. Vamos dar início à nossa atividade, pedindo de imediato o perdão pelo nosso atraso. Tivemos um problema técnico e o vídeo que deveríamos apresentar não conseguimos aqui transmitir, dadas as nossas poucas habilidades com a tecnologia. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a assistência dos nossos irmãos benfeitores. Senhor, Tu que tens nos acompanhado todos os dias, guiando-nos os passos na senda da evolução do progresso, derrame as Tuas bênçãos sobre todos nós, sobre os nossos familiares, os nossos amigos e quem mais desejarmos auxiliar nesta hora. Quero te pedir também as bênçãos para os nossos irmãos em humanidade que se encontram passando por dolorosas provações. Assim, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e com a permissão dos benfeitores amigos e destes dirigentes espirituais, iniciamos a atividade que nos compete realizar esta noite. Assim seja. O tema de hoje é o egoísmo. Nós vamos encontrar dissertações a respeito do egoísmo no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Tem ali uma mensagem e uma dissertação de Emmanuel e depois de Pascal. E diz, então, o nosso irmão Emmanuel, porque depois nós vamos finalizar com a palavra do Pascal. Mas vamos iniciar então com o item 11 sobre o egoísmo. Diz então Emmanuel, o egoísmo é chaga da humanidade. Tem que desaparecer da terra, a cujo progresso obsta, isto é, prejudica. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ainda continua aqui o benfeitor Emmanuel discorrendo a respeito do egoísmo. Mas por aqui já temos uma boa base para conversarmos a respeito e entendermos o quanto nós outros ainda somos egoístas. Ele diz aqui com todas as letras que o problema para combater o egoísmo é fazer a caridade. Ora, se esse é o obstáculo para combatermos o egoísmo, por que não fazemos a caridade? Geralmente nós pensamos muito mais em nós, para depois pensar no próximo. Primeiramente queremos resolver os nossos problemas, as nossas situações aflitivas. Elas sempre são maiores do que as dos outros. É assim que nós nos comportamos ainda, dado essa carga de egoísmo que vamos alimentando ao longo do tempo. O egoísmo faz com que nós não olhemos com benignidade o nosso próximo. E medimos o nosso próximo, muitas vezes, pelas nossas próprias condições. E dizemos, se eu conseguir, ele também consegue. Ora, nós não somos iguais uns aos outros. Aliás, somos individualidades totalmente díspares.
Temos habilidades semelhantes, mas também temos habilidades que nos faltam, como esta, que ocorreu aqui antes de nós iniciarmos o nosso trabalho. Não tivemos capacidade, competência para rodar um vídeo com a palestra de nosso irmão Antônio Carlos, que amorosamente preparou para nós. Ficará para outra oportunidade, porque teremos que aprender isto, naturalmente. Então, vejam, embora tenhamos buscado recursos para isto, nós achamos que conseguiríamos, que seria possível. Mas Deus também e os benfeitores talvez tenham dito: vamos dar uma lição nesse cara, para ele se preparar melhor outro dia. Então é isso que fica. E para mim eu tomo isso como uma grande lição. Vejam, cada um de nós tem orgulho. Cada um de nós vive com o egoísmo e convive com ele. Há esse egoísmo hoje em que nós, em muitas oportunidades, tomamos partido. Isto é, fazemos opções. E vejam, quase todos nós nos achamos donos da verdade. E, por conclusão, o outro não possui essa verdade. O que será isso, a não ser a ação do egoísmo em nós? De onde eu posso afiançar, de onde eu posso ter tirado que eu sou o detentor da verdade? E achar que a forma de eu compreender a vida, de eu me relacionar com as criaturas, é a mais correta do mundo? Ora, eu não sei ainda fazer a caridade. Eu não sei amar. Eu não sei perdoar. Eu ainda não aprendi a reparar o mal que possa ter feito. Ainda me acho em condições superiores a outros. Vejam, tudo isso são reflexões que nós vamos fazendo a cada dia, a cada momento. Mas cabe a cada um de nós, ante a manifestação de um gesto, de uma atitude egoísta, se perguntar: o que fez disparar em mim esse sentimento? Por que estou me apresentando desta forma? Por que estou menosprezando meu irmão? Por que deixei de ajudá-lo quando ele me solicitou o auxílio? Por que não caminhei com ele 2.000 passos quando ele me pediu para que caminhasse 100 metros, conforme foi o ensino de Jesus? Por que, quando eu vou fazer um gesto de caridade, eu meço as minhas ações? E ainda pondero: será que ele merece? Será que não merece? Será que vai fazer bom uso disso que eu estou oferecendo a ele? Veja, bom uso pode ser de uma palavra, de um conselho, de uma orientação, de uma roupa, de um valor em moedas, de um alimento, enfim, N coisas. Mas nós ainda queremos, a partir do momento em que transferimos o que ele nos pediu ou o que nós achamos que ele precisava, dizer a ele como deve usar ou como não deve usar e para que usar. O que será isto? Orgulho e egoísmo. Porque nos achamos superior a ele. Ele não tem discernimento, ele não sabe. É preciso que alguém como eu
que me acho mais instruído, em posição melhor, dizer o que ele deve ou não deve fazer. Também tem o egoísmo, que hoje graça entre nós, no sentido das disputas interpessoais e de instituições. Vamos pegar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 2 times de futebol, Internacional e Grêmio. Todos nós temos a convicção, em sendo gremista ou sendo colorado, que o nosso time é melhor do que o outro. E aí desfilamos o número de troféus conquistados, de vitórias e tal. Enumeramos até mesmo os jogadores. E dentre esses jogadores, em eu sendo de um time ou de outro, aqueles 11 titulares, eu ainda assim mesmo, entre esses 11, eu destaco alguém que é mais simpático a mim. E menosprezo os outros. E discutimos até mesmo entre nós, os torcedores do mesmo time, a respeito desse jogador. Aí eu pergunto, muito bem, se o teu jogador é o melhor, fazemos o seguinte, vamos marcar um jogo, um Grenal. O time oponente coloca os 11 titulares em campo. E eu coloco um único jogador, porque ele é o melhor. Vamos ver o resultado? É isto. Esse é o melhor, mas sozinho ele não é nada. Ele será atropelado pelos os 11 adversários. Ele só tem valor quando ele aprende a jogar em equipe, em proveito do seu time. Então ele não é melhor nem pior do que o outro. Ele poderá ter habilidades melhores para uma posição ou outra, mas ele deve jogar enquadrado na equipe, no conjunto. Saindo do futebol, vamos para o nosso país. Uns se acham detentores da verdade. Os outros também detentores da verdade. Então todos estão com a verdade, mas não é a mesma verdade. E ficamos nós todos nos dividindo. Onde iremos parar dividido? Jesus já tinha dito isso. A casa dividida cai, rui, se desmancha. Nós estamos nestas condições. Estamos enfraquecendo. Nós, como povo, com essa nossa nacionalidade brasileira, pelo egoísmo. Porque achamos que a nossa ideia é a melhor para todos. A mesma analogia com o time de futebol. É preciso a cooperação de todos os jogadores. E todos devem jogar ao mesmo tempo e com o mesmo objetivo. Disputar a partida. A vitória ou a derrota será fruto das habilidades de cada um e o somatório dessas habilidades. Então precisamos, nós outros que conhecemos um pouco a doutrina espírita, nos preparar melhor. O apóstolo João nos afiançou que se conhecêssemos a verdade, nós nos libertaríamos. Mas esta verdade é fragmentada ainda para nós. E de fragmento em fragmento, naturalmente que nós vamos nos apropriando
de conceitos verdadeiros, porque a verdade absoluta é Deus e suas leis. Ora, nós conhecemos Deus, nós podemos senti-lo, conhecer ainda não. Como identificamos Deus? Pelas suas obras. Quem criou a natureza, a árvore, as plantas, os animais, nós, seres humanos? Deus. Porque nenhum de nós, por mais inteligente que possamos ser, conseguimos recriar nas mesmas condições aquilo que Deus criou. Imitamos grosseiramente a natureza, porque nos falta habilidade. Vejam, tivemos e temos ao redor do nosso planeta inúmeras guerras. É a hegemonia de alguns querendo se sobrepor aos outros, para dizer que a sua condição, o seu ideário é melhor do que aquele outro. Brigamos por isto, morremos por isto. E pergunto, que dividendo nós tiramos daí, a não ser dores e sofrimentos? Embora não tenhamos guerras declaradas aqui no Brasil, nós estamos permitindo que irmãos nossos se armem para impor pela violência a sua verdade. Já experimentamos isso aqui. O resultado não foi nada alentador e nada agradável, pelo contrário. Dilaceramos os nossos corações. Então, o egoísmo nos leva a estados de beligerância. O egoísmo também vai fazer com que nós nos apresentemos com a perversidade que ainda é muito forte em nós. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, todo mundo está concordando comigo, ninguém me trouxe algum dissabor, ninguém me tirou do sério, está tudo ótimo. Estamos em harmonia. Mas experimenta alguém me ferir, experimenta alguém me xingar, me dizer alguns impropérios, experimenta alguém me menosprezar, me agredir fisicamente. E aí vamos ver como reagimos. Jesus nos ofereceu uma lição inigualável para começarmos a combater esse homem velho que vige em nós e iniciarmos a construção de um homem novo, o homem de bem. Ele disse que deveríamos amar a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Mas isso ficou um tanto quanto vago. E aí ele disse, olha, amar o teu próximo é fazer ao teu próximo o que tu gostaria que ele fizesse para ti.
E toda vez que eu me vejo fazendo algo que não gostaria de receber de ninguém, eu devo frear as minhas ações e abandoná-las. Porque estou em confronto com a lei de Deus, que é amor, que é justiça e que é caridade. A caridade é o meio mais prático que nós temos para combater o egoísmo. Com o egoísmo, não há caridade. Mas a caridade, ela é a ferramenta ideal para nós mudarmos a nossa qualidade de vida. Porque o egoísta, ele não vive bem. Momentaneamente até parece que ele está bem consigo mesmo. Mas ele não está, de forma alguma, tranquilo, harmônico. Ele sempre está esperando o pior. Ele está na defensiva, quando ele não está na ofensiva. Então vejamos, estar na ofensiva é não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos. E quando estamos na ofensiva, estamos recebendo as ações que não gostaríamos de recebê-las. Sair do egoísmo, conforme as palavras de Emmanuel, diminuindo a sua intensidade, somente através da prática da caridade. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz que o egoísmo é remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que a afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso que é fatalidade inevitável. A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. O egoísmo sabe disfarçar-se de variadas maneiras, justificando-se com habilidade a fim de prosseguir como agente de destruição dos bens da vida. Olha só. E ela encerra o seu artigo sobre egoísmo, o seu estudo, dizendo da seguinte forma: a caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa como nenhuma outra proposta transformadora a lei de amor, que é a alma da vida. Em Jesus não há tragicidade, conforme se observa na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação como lição para a qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentem. Igualmente, nunca houve comédia a alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Na sua seriedade pairavam doçura e jovialidade, configuradas na beleza que se exteriorizava, acalmando paixões e orientando vidas. Por isso recomendou que se tratassem todos os homens como se queria que eles os tratassem. Não nos falta lições e ações para combatermos o egoísmo em nós. E Pascal vai nos dizer que se os homens
se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora se esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos, ainda ele exclama, o Pascal. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo, reforçando ainda a mesma mensagem de Emmanuel e da Joana, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Pensemos. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Não é o que nós estamos observando aí no nosso planeta? Justamente isso aqui, dito por Pascal em 1862. Atualíssima mensagem. E hoje, a olhos vistos. Então, cumpre e é urgente diminuir em nós o egoísmo. Como? Fazendo caridade. Quanto mais caridosos começarmos a agir, menor será as nossas expressões egoísticas. Chegamos ao final. Peço-vos perdão pela nossa interrupção inicial, mas também peço, nesta hora em que elevamos o nosso pensamento, pedir a Jesus as suas bênçãos para todos nós, envolvendo-nos em dúlcidas vibrações de amor, e que as nossas mentes sejam sensibilizadas pela sua palavra esclarecedora, e sejamos emolados pelas doces mensagens do Cristo na prática da caridade. Que tenhamos, querido Mestre, estas oportunidades desde já. Que não venhamos a recusar um instante que seja uma solicitação de caridade. Que estejamos dispostos a isto. Mesmo aquela caridade moral que recebe o outro e compreende o outro conforme ele se expressa. Porque gostaríamos de
assim sermos recebidos pelos outros. Venho te pedir pela nossa família, pelos amigos, pelos que estão bem e pelos que estão mal. Mas te peço, Mestre, a tua ação especial sobre os nossos irmãos aferrados ao mal. Eles decidiram a deixar, abandonar o mal e se afeiçoar ao bem. Um dia chegarão lá. E quero crer que as nossas preces sejam facilitadoras desse processo. Peço ao benfeitor amigo que está presente onde estamos para magnetizar porventura a água exposta. E ao recebermos esses influxos benéficos do alto, que penetram-nos o corpo grosseiro, do espírito, dizemos a nossa alegria de conversarmos a respeito dos seus ensinamentos, num prelúdio da alegria maior quando colocarmos em prática estas reflexões, envolvidos em muitas bênçãos e atendidos pelos benfeitores. Nós encerramos o encontro programado para esta noite. Assim seja. Boa noite a todos. Até amanhã, de manhã, às 9 horas, em mais um momento de oração. Sem esquecer que nessa semana, essa primeira semana de março, estamos iniciando diversos encontros